Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma escola bíblica dominical virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da igreja, e vou acompanhar você agora em mais um estudo da Palavra do Senhor no livro de Malaquias. Quero pensar hoje sobre a diferença entre justos e ímpios, mas a lição de hoje, a primeira parte da nossa reflexão no texto que vamos ler, é o ímpio na visão de Deus. Vamos usar o texto de Malaquias, capítulo 3, dos versículos 13 até o versículo 18, que dizem assim: Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Olhando para essa passagem que acabamos de ler, vemos que Deus está mostrando a diferença entre o justo e o ímpio, e está prometendo misericórdia àqueles que o servem. O livro de Malaquias se torna então mais atual que nunca. Parece falar aos cristãos do nosso tempo. Parem de brincar com a fé, parem de fingir que servem a Deus. Esses são os alertas do profeta. Quase que eu posso ouvir o profeta gritando pelas ruas da nossa cidade, nos convidando ao arrependimento. O tempo que vivemos é marcado pelo discurso, por exemplo, da teologia da prosperidade, que promete o mesmo que o mundo sem Cristo deseja. Ou seja, riquezas, não é como se canta todos os anos aí, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a filosofia, de certa forma, do mundo e também da teologia da prosperidade, que é uma tentativa de concordar, de dar, de oferecer aquilo que o povo está desejando. A filosofia mundana se agarra no coração daqueles que se autodenominam cristãos e os fazem ceder às tentações do mundo. Malaquias pregava para um povo com o mesmo coração endurecido do nosso tempo. Pregava para um povo com os mesmos desejos do nosso tempo. Então o livro se torna atual. Nesse livro, Deus nos adverte que não adianta querer o benefício dos fiéis se somos infiéis. Não adianta querer as bênçãos dos justos se agimos ou nos tornamos como ímpios. O texto de hoje nos mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. E hoje eu quero ver com você como Deus enxerga o ímpio, na visão do Senhor, na palavra dele, como ele encara, quais são as características desse ímpio para o Senhor. E na próxima semana, nesse mesmo texto, nós falaremos sobre como Deus vê o justo. Então vamos pensar, o ímpio segundo Deus. Em primeiro lugar, é aquele que afronta a Deus com as suas palavras. Olha o verso 13 que diz: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? O ímpio é identificado pelo seu atrevimento, pela sua rebeldia. Essas ações são resultado da falta do reconhecimento da soberania do seu Senhor. Esse tipo de pessoa se julga corajosa para falar com Deus e sobre Deus com palavras pesadas e impróprias. É o tipo de gente que você encontra lá no finalzinho do Salmo 1, verso 1, que chama lá de roda de escarnecedores. No texto,
Deus está acusando o seu próprio povo desse cinismo, dessa arrogância. Esse povo nega a acusação. Com isso, esse povo está chamando Deus de mentiroso aqui no texto. Deus está fazendo a acusação, o povo rejeita, então eles estão tentando colocar Deus no paredão. E a atitude desse povo agora é uma atitude blasfema, ofensiva, porque fala mal do próprio Senhor, do caráter de Deus. Com certeza, você já ouviu falar de pessoas que estavam decepcionadas ou zangadas com Deus. Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aplicando essa palavra de Jesus ao texto que nós lemos, podemos pensar que parte do povo de Israel zombava ou falava mal de Deus, porque já estava com o seu coração muito distanciado dele. Acontece que esta condição de distanciamento de Deus resulta em outra característica marcante do ímpio, que é a seguinte: ele possui uma mente insensível. Veja o que está ainda no verso 13, novamente, vou ler o verso. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto, o que temos falado contra ti? O modo como o povo responde a Deus no verso 13 revela que o povo não reconhecia que a sua fala era pecaminosa. O povo então chegou a um nível muito baixo. Quando o homem está cada dia mais piorando na sua vida espiritual, ele fala coisas pesadas, ofensivas contra Deus e não mais se dá conta dos seus próprios erros. Parece que já não consegue perceber a sua condição pecaminosa, ou seja, o pecado não lhe incomoda mais. A condição dessa pessoa fica muito difícil. E se ele não for alcançado pela graça de Deus, o resultado será a sua destruição. Outra característica do ímpio é a incapacidade para reconhecer a providência de Deus. Vamos agora mudar de verso. Vamos para o verso 14, que diz o seguinte: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Veja que o homem pecador tem a sua capacidade de discernimento roubada pelo seu próprio pecado. Quando peca, o homem olha para a mentira e esta lhe parece verdade. Fica evidente no livro de Malaquias que os israelitas de seu tempo cultuavam a Deus por interesses errados. A glória de Deus não era o resultado da adoração deles. Eles diziam, é inútil servir a Deus. Mas por que estavam dizendo desse modo? Porque as suas intenções não buscavam a glória do Senhor, eram intenções interesseiras. Essa realidade é evidenciada na pergunta: o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Essa frase por si só revela muito do coração desses homens. Eles cultuavam ao Senhor esperando benefícios particulares. Há uma cena famosa nos programas de humor, quando um filho abraça e beija os seus pais, pai ou mãe, e diz que ama e que gosta, e que então faz aqueles afagos, e logo o pai ou a mãe responde, tá bom filho, quanto é que você está precisando? Quando os abraços não são sinceros, fica notório a atitude interesseira. Mas antes de qualquer crítica aos israelitas do tempo de Malaquias, precisamos perguntar a nós mesmos, somos ou fazemos diferente hoje? Quantos estão nas igrejas buscando as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos? Quantos ainda estão na igreja porque estão aguardando algum milagre, algum benefício, mas não porque amam a Jesus e são gratos pela salvação que Ele lhes deu? Não porque querem servir ao Senhor por quem Ele é. Temos uma realidade, então, muito triste quando a religião de alguém se torna apenas um negócio, quando quem cultua está sempre pensando em levar vantagem. Os israelitas haviam corrompido o culto. Não encontravam vantagem pessoal em servir a Deus porque não conseguiam obter lucro com esse serviço. Queridos,
esse texto aponta as falhas e características dos ímpios, mas ele serve de alerta para nós, cristãos da nossa atualidade. Nós temos que servir a Deus por ele ser Deus, não pelo que ele pode nos dar. Conheci um homem que estava se afastando da igreja e que revelou o seu coração para mim quando me disse: eu me tornei membro da igreja porque achei que isso ia fazer aumentar o número de clientes do meu comércio. Eu achava que os irmãos comprariam no meu comércio, mas já que eles não estão comprando, então eu vou sair da igreja. Esse homem tinha uma vida miserável e triste. Estava dentro da igreja, era membro da igreja, era batizado, mas estava completamente distante de Deus, nunca havia se convertido a Cristo. Ele queria apenas aumentar o número de clientes. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus sustenta aqueles a quem Ele ama. O Salmo 127, verso 4, Deus nos afirma ali que Ele sustenta aos seus amados enquanto eles dormem. Jesus também nos mandou buscar o reino de Deus e a justiça do reino em primeiro lugar, porque o necessário para a vida nos seria providenciado por Deus. Então Deus é providenciador, Deus sustenta o seu povo. Não há motivos para a gente agir de forma interesseira. Como tem sido a sua relação com o culto, com a adoração a Deus? Você adora ao Senhor por Ele ser Deus ou adora ao Senhor de forma interesseira e enganosa, apenas desejando suas bênçãos? Mas vamos a outra característica do ímpio, que tem uma vida espiritual marcada pela aparência. O verso 14 ainda diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? É muito triste quando identificamos pessoas na igreja buscando apenas atender aos seus desejos. Essa pessoa até realiza grandes obras espirituais, mas Deus e sua glória não se tornaram o alvo dessas obras. Não é o foco disso. Portanto, essas obras não produzem glória para o Senhor e não trazem bênçãos. É desse modo que se tem gerado de tempos em tempos membros de igrejas que não amam nem conhecem a Cristo, a sua palavra, ou mesmo o que seja a igreja do Senhor Jesus. Há pessoas que pedem para ser membros de uma igreja, mas que não têm nenhum prazer em se reunir com o povo de Deus, em pagar o preço para estar junto, para cultuar e servir ao Senhor juntos. Elas aparentam um coração quebrantado apenas quando necessitam de alguma coisa. Sabe como Paulo chamou esse tipo de situação, esse tipo de gente em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 a 5? Ele disse: são traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Outra característica que Deus nos fala sobre o ímpio é exaltação da felicidade transitória dos pecadores. Veja o que está no verso 15. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Os ímpios israelitas revelaram uma visão distorcida da vida. O pecado fez com que eles valorizassem os mundanos e condenados ao inferno como sendo aquelas pessoas que mais desfrutavam de alegria e felicidade. Pastor Hernandes Dias Lopes comentou muito bem sobre isso e eu gostaria de compartilhar o texto dele com vocês. Diz assim: o perverso não é feliz, ele pode ter dinheiro, mas não felicidade. Ele pode comprar uma casa, mas não um lar. Ele pode comprar alimentos deliciosos, mas não o apetite. Ele pode comprar os melhores planos de saúde, mas não saúde. Ele pode ter um rico enterro, mas não o céu. É evidente, meus irmãos, que a prosperidade do ímpio não é sinal de segurança nem de felicidade. Eu tenho certeza de que os políticos e grandes empresários corruptos que encontramos alguns anos atrás não imaginavam
que estariam atrás das grades hoje por causa de seus roubos contra o país. O ímpio jamais escapará, portanto, não é verdade o que aqueles homens diziam. Aqueles que agem impiamente poderão até usufruir daquilo que o dinheiro pode comprar, mas viverão tentando encobrir os seus erros, embora um dia descubram que aquilo que eles fazem às ocultas, um dia será anunciado de cima dos telhados. Voltando ao verso 15 do nosso texto, os israelitas afirmaram que os ímpios desafiam a Deus e escapam ilesos. Seria isso verdade? Claro que não. Nem sempre Deus acerta as contas com aqueles que pecam no exato momento em que o pecado acontece. E isto faz parecer para algumas pessoas que o juízo de Deus é demorado para acontecer ou até mesmo que não vá acontecer. No entanto, encontramos nos Salmos 73, verso 27, que os que abandonam ao Senhor perecerão e serão destruídos. Desse modo, achar que o ímpio vai escapar sem punição não é algo verdadeiro. A história bíblica revela que Deus pune o pecado, ainda que aos nossos olhos ele pareça tardio nesta punição. Os ímpios serão punidos. É isso que Deus diz, por exemplo, por meio de Malaquias, no capítulo 4, verso 1, deixe-me ler. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Como afirmou Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Vamos concluir então lembrando que Deus mostra a diferença entre o justo e o ímpio e promete misericórdia àqueles que o servem. Onde a gente viu as características do ímpio. Ele afronta Deus, ele tem uma mente insensível, cauterizada mesmo por causa do seu pecado, ele tem capacidade de reconhecer a providência, o cuidado de Deus sobre sua vida, e ele exalta a felicidade passageira, transitória dos pecadores. Mas lembrar o que nos ensina o Salmo 1 é muito importante, porque lá Deus diz, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, veremos na próxima oportunidade as características do justo. Mas vale a pena, no entanto, fazer a seguinte pergunta: de que lado você está? Se alguma dessas características que vimos hoje, referentes ao ímpio, você ainda possui alguma delas, é preciso se arrepender, porque Deus é misericordioso para nos restaurar e nos perdoar por meio do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor, confie na graça, mude suas atitudes e pensamentos, creia que o Senhor Jesus vai perdoá-lo mais uma vez. Quero convidar você então a fazermos uma oração, encerrando assim o nosso estudo, pedindo a Deus que nos ajude em nossa caminhada, uma vida santa, pura, que seja aprovada por Ele. Ore comigo nesse momento. Nosso Deus, obrigado pela presença do Senhor conosco, obrigado porque sabemos que a Tua palavra há de falar ao nosso coração, mesmo nesse meio à distância. Eu sei que os nossos irmãos e amigos que estiverem assistindo esse vídeo poderão ser tocados pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra pode lhes falar ao coração. Aprendemos hoje, ó Deus, características dos ímpios e não queremos que nenhuma delas esteja em nós. Não queremos duvidar da Tua providência, não queremos olhar com inveja para os ímpios que parecem prosperar, mas que terão seu fim com o inferno. Ó Deus, não queremos esse caminho para nós. Ajuda-nos a ter prazer no Senhor. Ajuda-nos a nos alegrar com a Tua família, com a Tua igreja, a entender que a adoração ao Senhor deve ser feita pensando em quem o Senhor é, o Deus grande, soberano, maravilhoso, que nos ama, que providencia o que a gente precisa e quem nós somos, pecadores que precisam da graça e da misericórdia, da salvação em Jesus, que precisam andar na Tua presença dependentes do Senhor. Aceita-nos, ó Deus, e ajuda-nos a olhar para o Senhor com esse sentimento de dependência, de alguém que reconhece que não vive sem o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a adorá-lo por quem o Senhor é. Ajuda-nos a ter prazer no culto, na adoração, no serviço ao Senhor, também servindo uns aos outros por meio da igreja.
cuida da gente, ó Deus, ajuda-nos a andar de vida santa, a termos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Também pedimos pelas pessoas que nos assistem, que ainda não têm Jesus no seu coração, para que se arrependam e creiam nele e recebam o presente de graça da salvação em Jesus. Sejam os seus pecados ali perdoados na cruz e que eles creiam nisso e então passem a viver também de modo que agrade o Senhor. Que essa experiência seja real, verdadeira, transformadora na vida daqueles que nos ouvem. Pai, pedimos mais uma vez, nos abençoe, nos fortaleça o coração, nos conforte, nos ajude no meio desse tempo difícil da pandemia a viver a vida que agrada o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação nessa aula. Lembrar você, nós continuamos aqui a ter o nosso culto hoje às 19 horas no Templo da Igreja Batista em Santa Cruz. Os irmãos poderão participar, claro, seguindo todo o regramento sanitário, uso de máscaras e álcool em gel e termômetro, todas as coisas que temos aqui. E eu espero você hoje às 19 horas. Lembro do Tempo com a Palavra na quarta-feira às 19h30 e a continuação desta lição, vendo agora o lado dos justos, na próxima semana, às 9h30 da manhã, no próximo domingo, ok? Hoje eu quero pedir a você que esteja orando pela nossa igreja, pelo nosso desejo de retornar com a escola bíblica dominical. E eu gostaria muito que você também se interessasse de estar presente e de poder estudar a palavra de Deus. Vamos vencer o medo, vamos vencer esse vírus juntos, confiando no poder do Senhor, também, claro, nos precavendo e nos cuidando. Compartilhe, curta esse vídeo, comente, deixa aí o seu like, permita que as pessoas possam também conhecer mais da palavra do Senhor, compartilhando com seus amigos, pedindo pessoas para se inscreverem no canal, que assim seja, então, que a palavra de Deus vá alcançando mais e mais corações. Obrigado por estar comigo, até a próxima semana, o próximo vídeo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.